Meus irmãos, minhas irmãs, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos nas Sagradas Escrituras, meus irmãos. Ruth, capítulo de número 1, capítulo 1. Quem achou, digam comigo, ô glória! Leamos com reverência as Sagradas Escrituras. 2 versículos, o versículo 6 e o versículo de número 22. Diz assim o texto sagrado: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo de número 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Quantos dizem amém? Poder sentar, meus irmãos, em adoração ao Senhor. Nosso pastor já tem orado. Já agradeço a Deus por essa grande oportunidade de aqui contribuir. Meus irmãos, quero junto com a igreja refletir à luz das Sagradas Escrituras e falar um pouco desta soberania de Deus em cuidar do seu povo. Deus é soberano em todos os aspectos da sua vida. E esse maravilhoso cuidado, essa maravilhosa soberania de Deus, refletirá no cuidado excessivo em nossa vida. Por vezes a gente não compreende esse trabalhar de Deus. A gente não compreende, às vezes, um modo íntimo de Deus trabalhar na nossa história. E nós não conseguimos vislumbrar, olhar adiante, tudo que Deus tem para a nossa vida. O texto que nós lemos no livro de Ruth, o livro de Ruth é um livro que poderíamos denominá-lo como um romance, trazendo à tona algumas alegorias, algumas analogias acerca dessa providência de Deus e também dessa afabilidade humana em relação dessa relação entre o divino e o humano. Sempre vai haver esse conflito, porque enquanto humano nós não conseguimos entender Deus na sua totalidade. A bem da verdade, meus irmãos, não dá para entender Deus. Um Deus que é entendido e dissecado, analisado. Ele pode ser tudo menos Deus. Deus nunca irá se deixar conhecer por completo. Daí então, cabe a nós, enquanto nesse relacionar humano, confiar nele. Seja em qualquer circunstância da vida, nós precisamos confiar no Deus que em suas mãos está o controle de todas as coisas. E se eu confio neste Deus poderoso, que está acima das circunstâncias, que é maior do que eu, que é maior do que você, que é maior do que o problema, que é maior do que as dificuldades, que é maior do que as enfermidades, que é maior do que o pecado, aleluia, deve ser atingido por minha fé. Quantos creem que Deus está no controle da sua vida? Levante a sua mão e adore a Deus esta noite. Aleluia. O texto diz, e começa essa história, nos dias dos juízes. O capítulo 1, o versículo 1 diz, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher, seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá.
vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, a maravilhosa soberana de Deus em cuidar do seu povo, ela não está atrelada ao que eu represente ser. Deus não agirá porque eu quero. Deus não vai agir porque eu o imponho. Essa maravilhosa graça de Deus, essa soberania de Deus em cuidar do seu povo, está nele. Por vezes nós queremos fugir das circunstâncias da vida. Queremos nos afastarmos, desapropriarmos dos problemas que por vezes nos rodeiam e dizemos: eu vou ali, eu vou acolá, lá tem solução, lá vai ter jeito. Mas eu quero declarar esta noite a essa igreja inteligente: todas as respostas, todas as soluções, tudo que Deus pode fazer está nele, porque tudo é dele, foi feito por ele, porque sem ele nada se fez, e por isso estamos aqui esta noite, e louvado seja o nome de Jesus. A história se passa no tempo dos juízes, conforme vimos no versículo 1 em diante, no ano de 1200 a.C. a 1020 a.C. Não havia rei em Israel, porém cada um fazia como queria, ou como parecia reto aos seus olhos, conforme Juízes capítulo 21 e o versículo 25. Essa família ela sai de Belém de Judá e vai para a terra de Moabe, 80 quilômetros de distância, fugindo do problema, fugindo da fome. E ele sai de uma terra que o seu nome, na etimologia da palavra, Belém, quer dizer casa do pão. Na casa do pão estava faltando pão. E parece-nos entendermos pelas Sagradas Escrituras que o desespero chegou a este pai de família. E ele pega a sua prole e vai andar 80 quilômetros, na fã de encontrar alimento para a família, para livrar do problema. Para a gente entender melhor isto, meus amados irmãos, faltou-lhe uma percepção de onde ele estava. Porque o Deus que opera em Moabe, na concepção de Elimeleque, é o mesmo Deus que estava permitindo a fome na casa de pão. Moabe, esse país, vai surgir a partir do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Então, esse país já era carregado de um estigma de pecado. Havia um deus naquele país chamado Camos, e esse povo o adorava. Era um país que não tinha uma percepção do que era Deus. E Elimeleque, que o seu nome quer dizer Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Oh, aleluias. Se ele tivesse compreendido isso na sua totalidade, se ele tivesse tido um pouco mais de paciência em declarar em que eu representava o seu nome, porque quando ele nasce, o pai e a mãe vai colocar esse nome dele. Todo nome, na história dos judeus, dos hebreus, tem um significado. Neste caso, quando esse menino nasce, nessa apostasia, quando ele nasce, nesse momento de falta de pão, em detrimento do pecado da nação, Deus estava pousando a mão sobre Belém de Judá.
E quando o menino nasce, o pai bota o nome dele, Elimeleque. Elimeleque representava: Deus é o meu rei. E por vezes a gente, meus amados irmãos, queremos Deus como nosso rei, mas não queremos ser súdito deste reino. Queremos Deus como nosso rei, mas não nos comportamos como súdito do reino. Não queremos obedecer o rei, não queremos viver como o rei manda, não queremos andar como o rei quer que andemos, não queremos cumprir aquilo que o rei tem para a nossa vida. Mas eu quero dizer esta noite, a maravilhosa capacidade de Deus de cuidar do seu povo não está atrelado à nossa falta de fé, está, aleluia, atrelado à sua capacidade de agir por nós. Deus vai agir na sua causa, Deus vai mostrar a sua grandeza na sua família, e você vai compreender a graça de Deus sobre tudo isso. Nós podemos fazer uma analogia aqui. Ele sai da nação de Israel, que buscava abrigo longe de Jeová, e encontrava vazio e morte. Ele sai de Belém, a casa de pão, e vai a um país onde a morte reinava. Aleluia. Dá para você me ajudar a pregar esta noite? Olhe para o seu irmão com carinho. Não é muito meu feitio. Eu digo assim para ele: fica no teu lugar. Eu sei que a luta é grande, a prova é grande, a perseguição é grande, mas só saia no tempo de Deus. Oh, aleluias. Eles saem de Belém de Judá, casa de pão, dizendo assim: eu vou fugir da fome. E vai para um país onde havia morte. Mas não é uma contradição? A fome poderia ter sido o resultado do pecado da nação que se afastava de Deus continuamente. Se não, vamos ver Deuteronômio, capítulo de número 11, por favor, os irmãos abram a Bíblia. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17, diz assim: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. 17. Guardai-vos que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo, na concepção de sua própria vida, afastando-se dos desígnios de Deus, foge de um problema, pois o problema não era apenas ele, não era apenas essa família que estava com esse problema. Essa fome era um problema universal. Deus estava pesando a mão sobre a nação. A fome estava instaurada, porque a boa terra não mais se adorava, na boa terra não mais se consagrava, na boa terra não mais exaltava ao Deus da prosperidade. Alguns estavam adorando a outros deuses. Aí Elimeleque tem uma ideia de dizer assim: eu vou passar um tempo ali, eu vou passar um tempo para fugir deste problema, eu vou passar um tempo escondido ali em Moabe, quem sabe quando se resolverem as coisas eu retorne. Só que ele morre. Infortúnios existem, dificuldades existem, irmãos. Problema na vida de crente é normal, mas também tem Deus que não perde. Tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Você pode ter entrado aqui enfrentando grandes lutas e guerras,
Permaneça na boa terra onde Deus lhe colocou, porque no tempo certo, o Deus da maravilhosa soberania vai cuidar da tua história, vai reverter o quadro, porque Ele ainda é Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Ele morre naquele lugar. Os seus filhos, o Malom e Quilion. Malom quer dizer doente excessivamente. E Quilion quer dizer definhado. Percebe? O problema apenas não estava ali na fome. Ele quer trazer algo que refrigere tudo. Porque às vezes culpamos muito o lugar onde estamos inseridos. Olhe para mim, por favor. Receba essa palavra esta noite, não está escrito aqui. Mas o lugar de bênção e de vitória. Vou repetir. O lugar de bênção e de vitória. Este lugar quem faz é você. Aleluia. O lugar da bênção e da vitória. Este lugar está debaixo dos seus pés. Este lugar é a tua casa. Este lugar é o teu emprego. Este lugar é o teu ministério. Este lugar é esta igreja. Este lugar é as amizades que Deus te deu. Então faça desse lugar um lugar de bênção, um lugar de vitória. Saia daqui nesta noite com esta consciência. Entre dentro da sua casa dizendo: hoje eu vou viver um tempo de vitória com os meus pais. Eu vou viver um tempo de refrigério com minha esposa. Eu vou viver um tempo de refrigério com meus filhos. Porque o lugar onde eu estou, ali está a bênção. Deus vai ordenar a bênção para a tua casa. Quantos podem receber essa palavra? Levante a sua mão e comece a adorá-lo, porque o Deus da maravilhosa providência em cuidar do seu povo estar aqui esta noite cuidando da tua alma. Oh, aleluia. Ele sai de Belém para fugir da fome. A sua esposa Noemi, agraciada, formosa, o acompanha. Mas Malom e Quilion teve que ir. O que está doente, quase morrendo, e o que está definhado, com doenças degenerativas. Esses meninos casam, e depois da morte do pai, os meninos morrem também. E Noemi está só. Parece que não tem jeito. Parece que não vai ter retorno. Para alguns não havia mais solução. Porque às vezes as pessoas ficam na espreita. E quando vê você na luta travada, aleluia, por vezes querendo lhe culpar as decisões. Eita, eu vou entregar outra palavra aqui esta noite. Você está atento? Diga amém. O Deus que é maravilhoso em providenciar cuidado para o seu povo, apesar das nossas incoerências e decisões erradas, Ele ainda reverte bênção para a vida de crente. Eu não sei qual foi a decisão que você tomou esses dias e está amargando prejuízo. Eu trago a palavra do céu para o teu coração esta noite. Deus vai reverter em bênção, porque Ele é especialista nesse negócio. Oh, aleluias. Morre Malom e Quilion. Eles casaram anteriormente com mulheres moabitas e amonitas. Porque Amon também vai surgir do incesto da filha menor de Ló com ela. E esses meninos casam. E segundo o Leviriato, eles não podiam casar e ir para o templo. Eles não podiam entrar no templo até a 7ª geração de filhos. E eles sabiam disso, pois foram doutrinados pelo seu pai antes da morte. Eles morrem, mesmo casando, eles não conseguem ter filhos. Noemi agora está só. Quem sabe alguém do outro lado dizendo: cadê a ditosa?
Cadê a alegre? Não vai ter mais jeito para ela. Mas Deus é soberano e age com maravilhosa graça para cuidar do seu povo na terra. Pode alguém dizer para você que não tem mais jeito, que não tem mais condições, que não haverá quem resolucione o seu problema, que não vai haver mais quem resolva a tua causa? Deus é especialista, aleluia, em cuidar do seu povo com a sua soberana providência. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Ficam ali 10 anos. Morre Malom e Quilion. Morre e não deixam herdeiros. E aí introduz um problema ainda mais grave na vida de Noemi e de suas esposas. Não tem quem perpetue o clã da família. Não tem quem tenha uma outra geração. E a mulher que havia fugido, que saiu com graça, que saiu ditosa, agora está sem esposo, sem os filhos e sem herdade. Parece que tudo estava acabado. Parece-nos que tudo estava terminado. Mas Deus entra na história humana. Deus entra no oculto e no escondido. Enquanto, aleluia, ela estava no país de Moabe, Deus estava trabalhando em Belém. Você entendeu ou não? Enquanto você está nessa aflição e amargura, Deus está agindo lá na tua causa e neste problema. Vá adorando, vá glorificando, vá exaltando o nome do Senhor. Porque enquanto você está chorando nos pés do Eterno, enquanto você está dizendo a Deus as dificuldades, aleluia, enquanto parece que tudo vai terminar ali, Deus está no outro lado, trabalhando para lhe dar vitória. Ela tem agora um sofrimento a mais, uns sofrimentos a mais, eu queria enumerá-los aqui essa noite. Sofrimento duro. Fome, exílio, tristeza, solidão e velhice. Fome, longe de casa, em outro país, tristeza, solidão e velhice. E tudo isso desembocava naquela mulher no sentimento de amargura plena. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue reagir. Não dava para dar uma disfarçada e dar um sorriso de canto na boca. Seu semblante é de amargura. Aleluia. Mas veja o texto, meus amados irmãos, que nós lemos aqui nesta noite. Diz o texto no versículo 7. Versículo 6 diz: então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe. Escute-me, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. O que é que você está ouvindo esses últimos dias? Por vezes a gente internaliza muito, mas muito que a gente ouve. Alguém diz, você não serve, você prioritariamente internaliza. Realmente eu não sirvo, não sou ninguém. Minha família não chega a lugar nenhum. Mas lá em Moabe, em meio ao sofrimento, alguém chegou com a mensagem de Deus. Deus ainda intervém na história da igreja. Deus ainda intervém na minha e na sua história.
lá em Moabe, no meio das tristezas e das lágrimas, no meio da angústia e da dor, da solidão, no meio do exílio, ela ouviu a voz de Deus, e Deus mandou dizer para ela: eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lembrei do meu povo. Ei, mulher, acorda, Deus lembrou de você. Ela ouviu. Aleluia. Oh, aleluia. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Opa, vamos pensar um pouco. Só estava passando dificuldade lá, na casa de pão, porque Deus não permitiu ter pão. E ninguém foge do projeto de Deus. Se você for para dentro do mar, vai ser provado lá. Se você subir para mais alta montanha, você vai ser provada lá. Se você tiver muita grana, muito dinheiro, contratar uma nave última geração que a NASA está construindo, esse ônibus espacial que você vai pagar muito caro, aí você quer fugir do problema, paga a passagem da NASA, entra naquele ônibus espacial, vai para a atmosfera, chega lá, o problema vai dizer: estou aqui, porque a solução do problema é Deus, o Rei dos Reis. Oh, aleluias. Ela ouviu que Deus estava dando pão. Foi Deus quem fechou, aleluia, a porta. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha a porta, se prepara, aleluia, Ele vai abrir no tempo, mas enquanto Ele não abre, você vai dando glória e aleluia, vai dando glória e aleluia, vai agradecendo e sendo agradecido, porque no tempo a porta vai abrir, o pão vai chegar, as bênçãos, aleluia, vai chegar, e você vai dar glória a Deus. Aí Deus abre a porta do pão novamente. Ela ouve dessa notícia. E é o início de um retorno de uma vida amargurada. Ela chama Orfa e chama Ruth. E diz assim: voltem. Eu não tenho como recompensar vocês. Eu já sou velha. Eu não tenho como mais gerar um filho, para que esse filho cresça e você case com ele e faça assim uma vida para voltar para a nação aonde eu sou, para voltar para Belém. Fiquem onde vocês estão. Aleluia. Orfa olha para a circunstância, olha para o Deus delas, o Camos, olha para a adoração que outrora ela era internalizada em seu coração. Ela diz: não vou voltar, eu vou ficar. Noemi libera a Orfa, mas Ruth faz uma das lindas declarações de amor. Aleluia. Uma moabita que não tinha direito, mas quando Deus trabalha, Deus dá direito. Ela não tinha possibilidades, mas ela vai fazer uma declaração, eu vou ler aqui com as irmãs, com os irmãos. Então, disse Noemi no capítulo 1, versículo 15: eis que tua cunhada voltou ao povo, ao seu povo e aos seus deuses. Camos era o deus de Moabe. Também tu volta após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te. Por quê? Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morrer, morrerei eu, e aí será a minha sepultura. Oh, aleluia. Ei, Deus trabalha nas adversidades. Deus trabalha no incomum, nas incertezas da vida. Uma gentílica, não era judia, de uma nação totalmente perversa, idólatra,
ela olha para Noemi e diz: o meu Deus é o teu Deus. O meu povo agora vai ser seu povo. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você pousar, eu pouso. Tem uma coisa: aonde você morrer, eu me enterro junto com você também. Irmãos, isso é uma declaração de fé num Deus que está removendo, aleluia, todas as tristezas e derrota de uma terra lá de Belém de Judá. Uma moabita reconhece que é um Deus nos céus que pode fazer o impossível. Olhe para mim, por favor. Você já é judia, você já é israelita, enxertada na videira verdadeira. Então creia no Deus que pode fazer o impossível. Deixa eu ver se tem crente aqui no Deus que pode agir na tua história. Levante a tua mão. E o impossível deixa com Deus. Mas tem serva e servo que não acredita mais. Quando tudo vai bem, é glória a Deus, é aleluia. Quando o carro chega, oh glória, aleluia, oh Deus, que coisa boa. Mas quando alguma coisa dá errado, já começa a afrontar Deus com suas palavras e atitudes. Mas essa moabita, ela alicerça a sua fé em Deus. Chega para sua sogra, Noemi, e diz: eu não te largo, porque eu conheci o teu Deus através da tua fé. Aleluia. Para onde você foi, eu lhe sigo. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Minha filha, eu não tenho como gerar, eu não tenho como mais ter um menino, eu não tenho como ter mais uma prole para lhe entregar, não tem problema. Eu sei que o Deus das misericórdias, eu sei que o Deus da maravilhosa soberana vai cuidar do seu povo. E a senhora é povo de Deus, e agora eu me incluo como povo de Deus. Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Só o povo de Deus aqui levante a sua mão e comece a dar glória a Ele, porque Ele está agindo na sua vida. Aleluia. Oh, aleluias. Noemi culpa todas as impossibilidades. Ruth resolve ficar na esperança de um retorno em Deus, de um trabalhar de Deus sobre a vida humana. Noemi declara que o seu nome anteriormente era agradável, era linda. E agora ela diz: não me chame mais Noemi, me chame Mara, amarga. Porque ditosa saí, fui cheia, fui completa, e retorno agora sozinha, viúva, sem riso nos lábios. Ela quer atribuir todos os seus infortúnios ao Deus Todo-Poderoso. Pois quando saiu ela tinha marido, ela tinha filhos, e agora retorna sem nada. E o narrador vai encerrar o capítulo 1, informando que elas retornaram numa época propícia e no início da colheita. No capítulo 1, versículo 2 do livro de Ruth, versículo 22, diz assim: e assim voltou Noemi da terra de Moabe. E assim como? Triste, amargurada, perdida, desiludida, sem o marido, sem os filhos, sem casa, sem teto. O versículo 22 diz: e assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram em Belém, no princípio da cega de cevada. Aleluia. Você pode declarar comigo assim: Deus, diga forte, Deus, Ele trabalha como quer, do jeito que quer, da hora que quer e como quer, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que está além do seu tempo. Ele é um Deus que está além da sua circunstância. Ela poderia ter voltado no inverno. Ela sabe da notícia que Deus abriu a porta de pão em Belém.
Mas no capítulo 22, assim, e assim volta Noemi com a sua nora. E ela volta no princípio da cega da cevada, mês de abril. Mês de colheita. Mês, aleluia, da prosperidade da terra. O dia que Deus reservou para o retorno foi o dia de bênção. Olhe para mim, vá chorando, vá molhando a terra com lágrima, vá clamando a Deus, que porque vai chegar o tempo de Deus lhe mandar o momento da colheita. O momento da colheita vai chegar e Ele não vai errar o mês da colheita na tua vida. Se prepara para a colheita. Se prepare para o momento da colheita. Se prepare. Aleluia. Noemi não plantou, plantou? Ruth plantou. Só que anos antes, na lei do levirato, Deus disse aos plantadores, aos empresários da agricultura: não colham tudo. Deixe um pouco nos cantos para o estrangeiro e para os pedintes. Porque Deus está trabalhando na tua vida enquanto você chora aqui. Ele trabalhou lá no passado e está preparando o futuro de vitória. Não colham tudo. E tem uma coisa, quando vocês forem colhendo, se alguma coisa cair do saco, deixe lá. Aleluia. Aí o Deus da casualidade entra no negócio. Porque a Bíblia vai dizer, por um acaso, Ruth entra na plantação de Moabe. E ela está plantando ali, ela está colhendo ali, naquela plantação. E os homens que estão ali plantando, que estão cegando, sabem da lei. E a lei era, deixe um pouco nas ribanceiras do plantio, e as que caírem no chão, deixe lá. Ruth ia passando, ia rabiscando a terra. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Paulatinamente, Deus vai te entregando vitória sobre vitória. Porque o que Ele determinou já está determinado. Ele é antes de tudo, Ele já existia. Oh, você pode adorar o Deus que trabalhou na tua história e você nem sonhava estar sentado aqui, nem muito menos pregando neste púlpito. Ele estava trabalhando, e aí, meus amados irmãos, quando ela chegou, ela percebeu que naquele campo tem algumas ainda espigas a serem colhidas, algumas pelo chão, aleluia. E a Bíblia diz que ela começou a rabiscar a terra, e aquele homem que ali estava, chegou um dia para supervisionar o seu empreendimento. Ele senta em uma tenda, está refrigerando do calor, pois já era tempo da cega, já era um verão escaldante. O sol já estava causticante. Ele disse, quem é aquela moça? Como é aquela moça? Como foi que ela veio parar aqui? É porque Deus, quando trabalha, não pede explicação para ninguém. Ele faz o impossível e pronto. E pronto. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Era barracha e arabacamanaia sobre a. Do la managa sobre a andarada xaramanaia. Ela começa a rabiscar naquele plantio. Aquele homem solteirão está ali do lado observando e diz, que moça diferente. No outro dia ele vai de novo, ela está lá novamente na humildade. Aleluias. Porque Deus já havia determinado a benção. Permita-me abrir um parênteses. Às vezes queremos a benção de uma vez por todas. Às vezes queremos que a colheita seja
abundante, mas instantânea, e não é bem assim. Olhe para sua irmã com carinho para ela não se assustar e diga a ela assim: a colheita é feita gradativamente. Vá colhendo, vá rabiscando, porque o Deus que te colocou no pouco e tu fostes fiel, no muito Ele vai te colocar também. Paciência, tenha calma. Elabaia da gacharamanda rabassobria. Levítico capítulo 19, versículo 9, versículo 10 diz: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa luta vai passar, minha irmã. Ei, querido, querida, essa luta vai passar. Está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo de Deus. Ele disse: deixe no canto, na ribanceira da plantação, deixe se a espiga cair, deixe ela lá. E Ruth vem colhendo, pouco, mas colhendo. De outra vez, quando o Boaz chega e vai para sua tenda se refrescar, toma água, ele olha e chama o chefe da colheita e diz: vem cá, aleluia, só para você dar glória. Quando vocês forem colher agora para mim, vá deixando, não é para, se cair fica, não é? Quando vocês forem colhendo, vá derrubando algumas espigas boas, grandes e cheias. Olha, vai ter gente durante este tempo de Deus que vai receber tanto, e Deus vai dizer: comece a espalhar a bênção, comece a distribuir a bênção. Vá largando pelo caminho espigas boas. Aleluias. Tenha paciência. O Deus da maravilhosa soberana vai cuidar de você. Sinta o cuidado de Deus sobre a tua vida esta noite. Sinta o cuidado de Deus sobre a tua família esta noite. Sinta o cuidado de Deus sobre o teu filho esta noite. Sinta o cuidado de Deus e a provisão de Deus na tua casa esta noite. Mas pastor, está pouco, mas vai chegar o tempo transbordante de Deus. Tenha paciência. Oh, aleluia. Aleluias. Tem uma atitude que caracteriza muito bem a Ruth. Ela é humilde e corajosa. Ela tem humildade na colheita. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Tem momento que é bom a gente voltar às lembranças passadas, não para praticá-las, mas para tirar lições da vida. Eu disse em Planalto esses dias que alguns cheiros, algumas coisas me fazem lembrar a minha infância. E aí eu me lembro de todos os percalços por onde passei. Ruth veio de um país estrangeiro.
Aleluia. Ela começa a rabiscar aquelas espigas fracas. Mas por uma intervenção de Deus, o quadro começa a mudar. Deus toca no coração do empresário Boaz. Deus toca no coração daquele homem, aquele fazendeiro. Não tem homem duro na terra que Deus com sua poderosa mão não o quebre. Ninguém tem seus negócios, seus empreendimentos. E quem empreende sabe disso. Todos os que investem querem retorno. Isso é a lei do comércio. Ele senta, olha a Ruth andando naquela cega, naquela colheita. E chama o chefe dos colhedores e diz assim: dê ordem a eles, que no caminho vá deixando algumas espigas grandes e cheias. Seja humilde. Tenha humildade na colheita. Ela começou colhendo algumas espigas que era deixada lá, que assim alguém olhava, não serve para a gente não. Mas na outra colheita ela já começa a encher o cesto de espigas grandes. Dá para você dar glória a Deus. Vai chegar o tempo da grande colheita na tua história. Vai chegar o tempo. Algumas lições a gente pode aprender aqui esta noite com a atitude de Ruth e Noemi. E algumas dessas lições eu pude notificar aqui. Mesmo quando tudo parece estar num caos, cremos que Deus está conduzindo as coisas. Desespero, irmãos, não nos conduz a lugar nenhum. A Bíblia diz: não andeis ansioso, ansiosa. Deixe Deus trabalhar no meio do caos. Eu aprendi com essa lição que a família de Elimeleque, assim como Israel, a buscar o provento, a buscar o mantimento, a buscar a solução dos seus problemas e necessidades fora de Deus, não adianta. Porque Deus é tudo o que precisamos e Ele é quem nos dá todas as coisas. A lição que eu tiro é que a gente precisa confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Aleluias. Parafraseando Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, lá no finalzinho do texto, ele diz: eu não gosto de avarento, eu não gosto de gente que fica meio dúbio em relação à fidelidade, à minha fidelidade. Lá no final do texto ele diz: não te deixarei. Não te desampararei. Então a sua busca pelas suas necessidades fora de Deus não dá certo. Rapaz, eu estou com um problema, é Deus que vai resolver. Eu estou com necessidades, é Deus que vai suprir. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai abrir caminho onde não tem caminho. É Deus que é o supridor. E eu aleluias. Eu aprendi nesta lição dessas mulheres abnegadas, que por vezes quando a gente está passando por lutas, nós dizemos assim: onde está Deus neste caos? Por que Deus permitiu tudo isso com essa família? Romanos 8 e 28. E eu vou ler parte desse texto que nos diz assim, irmãos: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8 e 28 diz: todas as coisas
Olhe para o seu irmão e diga assim: todas. Não é algumas coisas, é todas. Isso mesmo, irmã, todas. Mas é luta? Todas. Mas é afronta? Todas. É escassez? Todas. A porta se abriu? Todas. Chegou a vitória? Todas as coisas. Não está tendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cadê a igreja que ama a Deus aqui esta noite? Se prepara, porque todas as coisas cooperam. Aleluia. Somos facilmente atrelados às coisas. E nós temos facilidade em atribuir a Deus os nossos infortúnios. Por vezes nas lutas queremos botar Deus contra a parede, a bem da verdade, numa linguagem humana. Mas sabemos da glória a Ele quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai diferente, a gente quer culpar Deus. Foi essa a atitude de Noemi, uma lição que eu tirei dela. Mas quando tudo começar a dar certo, aleluia, você vai exaltar a Deus. Diga assim: agora é que eu vou fazer festa. Quando a colheita chegar aí é que eu vou fazer a festa. Você está preparado para fazer festa em Deus esses dias? Levante a sua mão e comece a adorar o nome de Jesus. Eu vou encerrar, meus irmãos. Eu vou encerrar. Mateus capítulo 1, eu vou encerrar. Ela começa a rabiscar na casualidade, porque a Bíblia diz: por um acaso ela entrou no campo do Boaz. E ela começa a rabiscar algumas espigas caídas. Depois ela começa a rabiscar espigas cheias, porque Boaz lhe deu ordem. Aleluias. E a história é longa e eu vou encerrar. Só para os irmãos entenderem. Quando Deus começar, aleluia, pela sua maravilhosa soberania, porque Deus não depende nem de mim, nem de você para operar. Cuidar da sua vida e da minha vida, se prepare para a vitória grande e plena na tua vida e na minha história. Ela começa a rabiscar algumas espigas mais cheias. E aí tem algumas leis que vão ser inclusas nesse texto, que não vai dar tempo. Haveria de ter um resgatador. E isso aponta para Boaz, que era a ramificação da família de Noemi. Eles se casam. Têm filhos. E aí pensar comigo. Moabita. Viúva. Estrangeira em Belém de Judá. Foi para um campo de um homem catar algumas espigas. E agora? É a dona da fazenda. Dá para você dar glória? Deus ainda reverte o quadro na vida de crente fiel. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a... Escute, eu vou encerrar. Vai ser uma leitura longa, mas só para a gente encerrar de fato. Ela agora se torna a fazendeira, a esposa do Boaz ali, e agora quem vai dar ordens no campo da colheita. Mas veja que coisa espetacular. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó. Estou lendo Mateus 1. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. A Esrom gerou Arão. Arão gerou a Minadab a Nasson. Nasson a Salmão.
Salmão gerou a Raabe, e de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Versículo 13. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Versículo 14. Azor gerou a Sadoc. Sadoc a Aquim. Aquim gerou a Eliude. Versículo 15 do capítulo 1 de Mateus. Eliude gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Aleluia. E Jacó gerou a José. José que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E sobre todas estas gerações, desde Abraão até Davi, são 14 desta até Davi, até o exílio da Babilônia. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, são 14, ou seja, uma moabita que estava perdida e veio para o campo rabiscar, agora é tataravó do Messias, e hoje nós somos enxertados. Quantos vieram receber vitória? Deus vai abençoar a tua casa, minha irmã.